Olá pessoal, me chamo Renata, sou professora de História e hoje nós vamos conversar sobre a Índia. Vamos lá? Então pessoal, a gente vai sair um pouquinho daquela visão eurocentrista dos acontecimentos que ocorrem na Europa. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a Índia, que fica no extremo oriente do continente asiático. Nós já conversamos sobre os árabes, o grande império islâmico que ocorreu em junção da religião do Islã e a união com o Estado. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Índia e essas influências que eles receberam desses povos também, que eram oriundos daquela região que atualmente nós conhecemos como Oriente Médio. Vamos lá? Então, vamos iniciar a nossa conversa falando sobre o Império Gupta e como ele se formou. A Índia, ela viveu um período de muita prosperidade. Nesse período, como vocês podem perceber, do ano de 320 a 550. Então, reparem que nós estamos falando de uma longa duração. Tudo bem? Pois bem, o Império Gupta ele foi fundado pelo Maharaja Sri-Gupta, da dinastia Gupta. Lembra o que é dinastia? Vamos fazer uma revisãozinha? Então, dinastia é quando uma família ela governa um determinado território e o seu sucessor ele é substituído por alguém, como eu já tinha falado anteriormente, da família. É um cargo hereditário ocupado de pai para filho ou, na ausência de um filho, um parente muito próximo. Tudo bem? Então, a dinastia Gupta ela foi iniciada pelo Maharaja Sri-Gupta. Samudragupta foi um dos governantes mais notáveis desse império e ele realizou importantes conquistas, tanto no norte como no sul, e se estendendo por regiões próximas. A gente pode perceber aqui no mapa da Índia. As conquistas elas continuaram através dos seus sucessores. Vamos saber quais eram essas conquistas? Então, essas conquistas elas ocorreram muito no âmbito cultural, ou seja, nas produções feitas por esses homens, no modo como eles viviam, vestimenta, todos os hábitos e modos está relacionado à cultura, assim como a religião. Mas sobre a religião a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Vamos focar aqui em relação à literatura e à filosofia. Nesse período, muitos contos indianos, eles ganharam escrita através da língua antiga indiana, que era o sânscrito. Tá? Muitos, como nós podemos hoje citar as Mil e Uma Noites, né, que são contos árabes, mas eles tiveram uma origem indiana. Tem uma influência indiana. Então, muitas vezes hoje nós nos deparamos com muitos livros em bibliotecas, livrarias, e a gente não sabe a influência que nós recebemos dos indianos, né? Por exemplo, como na matemática, a invenção do sistema decimal, porque era de grande importância para a humanidade e até para as atividades econômicas que eles desenvolviam, né? Eram povos que estavam muito em contato com diversas culturas diferentes, diversos povos diferentes. Essas expansões territoriais permitem esses encontros e eles vão se dedicar, além da atividade econômica primordial do início da humanidade, que era a agricultura e artesanato, também o comércio. E essa matemática, ela ajuda, auxilia, principalmente na invenção do sistema decimal, tá? Então vamos lá. No reinado de Skandagupta, percebam sempre a terminologia, né, do nome dos governantes, que está sempre relacionado à dinastia, que era da família Gupta. Esse período ele teve um momento de conturbação, que foi um momento das invasões, e chegou ao final esse período de paz com as invasões dos povos provenientes da Ásia Central, daquela região ali próxima do Oriente Médio, que eu já tinha conversado com vocês anteriormente. E aí acabou dividindo esse império em reinos menores. Tudo bem, pessoal? A diferença entre reino e império, quando você tem um
território menor, você o chama de reino. Quando esse reino ele começa a expandir devido às conquistas territoriais, e cada povo vai ter uma conquista peculiar, aí com a expansão desse reino nós temos um império, ou seja, um império é uma quantidade de territórios, né, conquistados muito maior que um reino. Tudo bem? E aí as nomenclaturas dos governantes também modificam. No rei, no império, o imperador. Lembra do grande império romano, assim como o império islâmico, e assim como nós vimos também o império Gupta. Tudo bem? Então, dando continuidade, vamos ver o que vai acontecer agora após essas invasões. Lembrando que história não é decoração, não é decoreba, né? Não é necessário decorar, é apenas entender. Se um território vivia em harmonia, desenvolvendo a sua cultura, e ele passou por um momento de mudança devido a essas invasões, como será que esses indianos que ali viviam vão se comportar? Será que esses povos invasores serão tolerantes? Então, vamos lá tentar responder essas perguntas. Pessoal, lá no século VIII, então, como eu já tinha falado com vocês, houve algumas invasões e principalmente invasão dos povos árabes que conquistaram Punjab, que é a região atualmente, aqui a gente pode ver o território, tá? Que atualmente está localizado o Paquistão, tá? Lá próximo do Oriente Médio. Essa sua presença, ela foi marcante, por quê? Porque eles vão tentar impor a sua cultura. E qual era a cultura desses árabes? Isso aí, ó, a doutrina islâmica, ou seja, a religião islâmica. Esses árabes, eles já tinham sido convertidos por Maomé ao islamismo, eles eram muçulmanos e eles passaram na Índia por um domínio. E diferente da expansão islâmica, aqui na Índia a gente vai perceber que essa doutrina islâmica impostas pelos turcos lá no século XI, ela vai ser diferente. Ela não vai ter tolerância às principalmente religiões que eram profetizadas na Índia, que eram o hinduísmo e o budismo. Tudo bem? E aí os turcos, eles eram um grande povo, né, guerreiro. Lembra lá do final do Império Bizantino, que foi invadido pelos turcos otomanos? Então eles já ganharam um forte poder militar desde aquele período. Então quando eles chegarem pela Índia, né, se espalhando pelo Vale do Ganges a partir do Delhi, eles vão passar nos territórios indianos a formar reinos muçulmanos, pequenos reinos muçulmanos. E aí eles vão deixar de ser um império, como já estavam em reinos divididos após essas invasões. Ali eles vão iniciar o que eles chamam de sultanatos, tudo bem? Que vai ser a imposição dessa religião islâmica feito pelos turcos a partir do século XI, tudo bem? Então, só recapitulando, as invasões iniciaram lá no século VIII e nós paramos aqui no século XI falando sobre os turcos. Lembre que é um período de longa duração, tudo bem, pessoal? Esses indianos, eles não dormiram no domínio de um povo e acordaram no domínio de um outro povo, assim, da noite para o dia. Foram processos que foram levando tempo, e nesse caso é um tempo de longa duração. Vamos lá ver o que aconteceu nesses sultanatos que foram originados dessa invasão turca, principalmente invasão turca muçulmana, tá, pessoal? Olha lá. Então, a partir então de 1206, século que é? Século XIII. Lembra da continha pra gente saber como faz? Então, dá uma revisadinha lá qualquer coisa, tá? Os turcos estabeleceram um governo centralizado, ou seja, eles tinham domínio daquela região. E como eles entraram no período, no território, pelo Vale do Ganges e Nova Delhi, foi ali que eles estabeleceram a sua capital, certo? E aí iniciou-se o Sultanato de Delhi. Tranquilo, né? Sultanato que eles iniciaram. Vai ser o início aí, podemos dizer que é o início do governo deles, substituindo aquela dinastia. E Delhi, que era a capital, o lugar mais importante. Então, por isso que eles ficaram conhecidos como Sultanato de Delhi.
Esse período foi um período de muitas conturbações. Por quê? Porque esses muçulmanos turcos, eles vão passar, como eu já tinha dito para vocês, a perseguir os hinduístas e os budistas. Eles não tinham uma tolerância. Lembra que desde lá do Império Islâmico a religião estava associada ao Estado? Eles vão tentar fazer o mesmo aqui. Então eles não vão ser tolerantes com os hinduístas e os budistas. Só que, pessoal, apesar de muitos templos e manuscritos terem sido destruídos, os hinduístas, eles resistiram. E por isso que ainda hoje nós temos mais da metade da metade mesmo da população da Índia, 80%, que são adeptos a esse hinduísmo. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Em 1526, já no século XVI, prestando atenção aí nos períodos de longa duração, o sultanato de Delhi, ele foi destruído, ou seja, um novo povo vai chegar para tentar dominar aquele território. E quem vai ser esse novo povo? Os mongóis, que eram também originários daquele norte da Ásia, daquela região ali muito próxima. E eles também tinham, já como tradição, a guerra, eles já eram guerreiros experientes. E isso vai fazer com que eles dominem o território. Mas, diferente dos turcos que invadiram no primeiro momento a Índia, eles vão passar a ser tolerantes com o hinduísmo. E claro, pessoal, quando a gente percebe essas estratégias militares de união da religião com o Estado, se o governante, que como foi lá no século XIII, percebe a resistência desse povo para não ameaçar o domínio da região, ele acaba tendo uma tolerância parcial. Tá? É o que os mongóis eles vão fazer. E aí os mongóis eles vão adentrar a região da Índia, vão estabelecer ali o seu império e esse império ele vai durar até meados do século XVIII. Então perceba que no século XVI eles iniciaram essa invasão ao território indiano e o seu governo vai perpetuar até o século XVIII. E vai trazer prosperidade para a Índia. Tá legal? Então, vamos lá, pessoal, dar continuidade. Aqui a gente pode perceber uma imagem de um templo de Kesava. Tá? Alguns templos que ainda foram, como eu posso dizer, conservados a partir desde essas ocupações. Muitos templos, eles continuaram erguidos, tá? E aí a gente percebe o quê? A resistência do povo. Ninguém estava lá para saber, não é verdade? Nem eles estão aqui para nos contar. Nós sabemos de todos esses fatos através das fontes históricas. Então, essas fontes, como esses monumentos, fazendo que a gente tenha contato com essa cultura, ainda hoje, um templo construído lá no século XIII, faz com que a gente chegue a essa conclusão, a interpretação da resistência desses povos para a manutenção da sua cultura. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Vamos fazer alguns exercícios para que nós possamos aí fazer aquela captação dos conteúdos, ver o que ficou faltando, será que de repente fiquei com alguma dúvida? Então, vamos lá. E lembrando que, claro, dúvida sempre vai existir e é bom que exista porque é uma forma que a gente de saber que nós estamos aprendendo, não é verdade? Qualquer dúvida que vocês tiverem é só retornar ao início da aula. Então vamos lá, são 3 perguntinhas bem facinhas. Quais eram as principais religiões da Índia? Então preste atenção, a pergunta não quer saber quais eram as religiões dos povos que invadiram a Índia, ou que se estabeleceu na Índia, né? Não, a pergunta é simples. Quais eram as principais religiões da Índia, aquelas que já existiam ali? E quais eram? Isso aí, fácil, né? Como eu já tinha comentado com vocês. Hinduísmo e o budismo. E pessoal, essas religiões elas continuam até os dias de hoje, tá? Com muitos adeptos na Índia e com muitos templos e muitos adeptos também ao redor do mundo.
porque nós não podemos pensar que só existe muçulmano, hindu ou budista no Oriente. Não, nós temos grandes adeptos dessas regiões pelo mundo. Então olha lá, pessoal, quais eram os principais povos responsáveis pelas invasões à Índia? Então é fácil essa questão de interpretar, não é verdade? Eu só quero saber o nome dos principais povos que invadiram a Índia. Porque a gente também não pode pensar que a Índia foi invadida somente por esses povos, mas principalmente porque eles deixaram um legado muito grande. Quem foram? Os turcos e os... Isso aí, os mongóis. E quando eu falo turco, está aqui englobado nos povos árabes, tá legal? Os povos árabes, os islâmicos, os muçulmanos, tudo bem? E os mongóis, que vão aí depois retirar esses turcos da Índia e implementar o seu império. Só pra gente terminar então, o sultanato de Delhi, aqueles lá dos turcos, né? Foi substituído por qual império? Olha só, pessoal, fácil, né? Isso aí, pelo Império Mongol. Pessoal, sempre com muita atenção na hora de ler os enunciados. E outra, quando você tiver uma avaliação, um exercício, leiam as questões com calma, leiam todas as questões, deem respostas completas, porque às vezes você responde mais de uma questão com um assunto que você já tinha citado no anterior, como nós fizemos aqui agora. É como uma espécie de pistas, né? De vestígios. É só ter atenção. Tudo bem? Até o nosso próximo encontro. Tchau!